das trevas e nos transportar para o teu reino de luz, o reino do teu Filho amado. Não porque merecemos, Pai, mas porque o seu amor, Pai, nos alcançou. É por conta das suas misericórdias que nós estamos aqui. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar a tua palavra, Senhor. Ela está diante de nós. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o teu rebanho aqui nessa noite, Pai. Continua a ministrar, Senhor, através do Espírito Santo, os nossos corações, Pai. É o que eu te peço, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto, esses 2 versículos finais de Mateus 7, são os 2 últimos versículos. Ele fala para nós aqui o texto que as multidões estavam maravilhadas com Jesus. Por que as multidões estavam maravilhadas? O texto vai dizer, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Essas são as últimas palavras de Jesus no Sermão da Montanha. O texto vai relatar que as multidões estavam maravilhadas, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. O texto ele deixa claro, ele faz questão de fazer uma comparação entre o ensino de Jesus e o ensino dos mestres da lei. Qual que é essa diferença? Essa diferença, ela é retratada aqui. Alguém que ensina com autoridade é alguém que ensina aquilo que pratica. Alguém que ensina com autoridade ensina porque vive aquilo que está ensinando. O texto então vai dizer para nós que as multidões estavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele não ensinava como os mestres da lei, os homens que conheciam a palavra, que retinham a palavra, tinham o conhecimento, eram chamados de mestres. Mas nenhum outro lugar, nenhum outro texto você vai ouvir, você vai ler, falando que quando eles ouviam os mestres da lei, eles ficavam maravilhados. Mas quando Jesus finalizou o Sermão da Montanha, o texto vai dizer que as multidões estavam maravilhadas. Irmãos, e por que há essa diferença? Da pessoa ouvir e sentir maravilhado em ouvir aquele ensinamento, porque é muito diferente você ouvir de alguém que vive, que pratica, que aplica a palavra no dia a dia, do que ouvir alguém que só são palavras vazias, palavras lançadas ao vento. Deixa eu colocar algo importante para nós aqui, uma frase que o Espírito Santo me deu. Só tem autoridade quem pratica. Só tem autoridade quem aplica a palavra. Jesus aqui, ele estava no final do Sermão da Montanha. São os últimos 2 versos. E a multidão estava maravilhada, porque ele ensinava com autoridade. Por quê? Porque Jesus, ele aplicava a palavra, ele é a própria palavra. Ah, mas é porque é Jesus. Não, irmãos. Ele nos deu o seu Espírito que habita em nós. E ele mesmo disse que o Espírito Santo nos ajudaria em todas as coisas. Você agora não está sozinho. Você tem Deus habitando dentro de você. Você tem o Espírito Santo para te orientar, para direcionar você, para mostrar para você o caminho que você deve andar. Há uma diferença muito grande de quem ensina e vive
que aqueles que ensinam, mas não vivem. A multidão estava maravilhada, porque Jesus ele vivia a palavra. Mateus 4, Jesus foi tentado. Antes do Sermão da Montanha, Mateus 4, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e foi tentado. E ele aplicou a palavra e venceu o mal, e venceu os desejos da carne, e venceu toda a tentação, toda a tentativa do inimigo de frustrar que Jesus cumprisse o propósito, caiu por terra, porque Jesus ele aplicou a palavra. Logo na frente Jesus começa então o Sermão da Montanha e começa a ensinar. Jesus começa a pregar o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha fala do que, meus irmãos? Fala de uma conduta. Jesus ele toca em vários assuntos ali no Sermão da Montanha. Justiça social. Jesus ele fala sobre o divórcio. Jesus ele fala sobre adultério, sobre os falsos profetas. Jesus ele vai ensinando que nós devemos perdoar. Ele fala da conduta do discípulo de Cristo. Irmãos, só tem autoridade quem pratica a palavra. Daniel, na Babilônia, tinha autoridade, porque ele praticava a palavra. Não pode orar a outro Deus, se não for ao Deus de Nabucodonosor. Mas Daniel tinha a palavra: não adorarás a outros deuses. Sabe o que Daniel fez? Foi para sua casa, abriu a janela e 3 vezes ao dia praticava. E eu pergunto, quem que tinha autoridade na Babilônia? José. Em meio a tudo que José do Egito passou, quem tinha autoridade no Egito não era Faraó. José tinha autoridade porque aplicava a palavra do Senhor. Então a autoridade é dada àqueles que praticam. Cristo é o nosso fundamento, como o pastor Pedro ministrou. Cristo é a rocha, Ele é a pedra, Ele é o fundamento que devemos construir sobre Ele. E como que eu construo sobre Cristo, sobre esse fundamento? Praticando, aplicando a palavra. Foi me dado a incumbência de falar sobre edificação. Edificar é construir. É construir. Como que eu construo sob esse fundamento que é Cristo? Praticando. Praticando a palavra. A edificação é a prática da palavra. Fala para a pessoa do seu lado: edificar é praticar. Quem pratica tem autoridade. Irmãos, enquanto o pastor Pedro fez o apelo aqui e algumas pessoas vieram aqui na frente, o Espírito Santo me lembrou daquele texto de Pedro, Mateus 16, acho que é Mateus 16, quando Pedro tem uma revelação de Cristo. Quem diz que sou? O que estão falando de mim aí? Ah, você é Elias, você é Jeremias, João Batista. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: isso não foi revelado nem por carne nem por sangue, mas foi o Pai que está no céu revelou. E tu és Pedro. Sabe o que é? Tu és pedra. Tu és constante, tu és permanente a partir de agora, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe o que aqui Jesus estava falando para Pedro? Pedro, essa é a tua identidade.
você não é mais levado de um lado para o outro. Tu és agora Pedro, rocha, pedra. E sobre essa pedra, qual pedra? A revelação de quem eu sou e a revelação de quem você é. Agora eu edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo para Pedro: agora você sabe quem eu sou e agora você sabe quem você é. Então agora eu vou edificar, eu vou construir junto com você, e as portas do inferno não prevalecerão. Jesus estava dando autoridade. E sabe o melhor dessa edificação, dessa prática da palavra, irmãos? O melhor é que é na prática da palavra que Cristo é visto em nós. Sabe quando que as pessoas aí fora veem Cristo? Quando você aplica a palavra. Quando você perdoa quem não merece o teu perdão. Quando você permanece fazendo bem a quem te faz mal. Quando você compra e paga direitinho. Quando você ama e cuida da tua família. Quando você ama e cuida do teu próximo, do teu funcionário. Quando você é honesto no seu trabalho e não mata a hora enquanto seu patrão não está presente. Quando você pratica a palavra, você tem autoridade. E eu quero declarar que nós vamos ser uma igreja que vai praticar a palavra. Nós vamos nos tornar homens e mulheres que vão praticar a palavra de Deus. Vamos aplicar a palavra. Não é apontando não, é a partir de nós. Aí sim, o melhor da edificação, da construção desse relacionamento, é que Cristo será visto em você. As pessoas vão olhar e vão falar: tem algo diferente. Como que ele está passando aquilo ali? Como que fizeram aquilo ali com ele, com ela? E ainda assim ele não mudou, ele não está amargo, ele não está frustrado, ele continua sendo uma pessoa boa. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. O mundo precisa ver Cristo em nós, nas nossas atitudes. Edificar sobre esse fundamento é a prática da palavra. Até quando nós vamos vir de domingo a domingo, de quinta a quinta, e conferência, e vai entrar aqui e vai sair aqui? Meu irmão, aplica a palavra. E eu vou te falar, dói aplicar a palavra. Viver Cristo dói, é doloroso. Construir sobre esse fundamento não é construir para cima, é construir para baixo. Homens que quiseram construir para cima, Gênesis 11, queriam se proteger. Torre de Babel. Tinham seus próprios interesses. A construção no reino de Deus, a edificação do reino de Deus não é construída para cima, mas é para baixo, é aprofundando as raízes. Muitas vezes é se humilhando, é uma construção para baixo. E aí, ao seu tempo, Deus te exaltará, Deus te elevará, Deus te honrará. O verso 28 e 29 que eu li diz que as multidões estavam maravilhadas.
Jesus ensinava com autoridade, porque Jesus aplicava a palavra. Mateus 5,16 vai dizer: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas vossas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. A prática da palavra revela o fundamento. Fala para você mesmo, a prática da palavra revela o fundamento. O pastor Pedro falou aqui: como que eu sei que o meu fundamento é Cristo, é a rocha, é a pedra angular, se eu não pratico a palavra? As pessoas vão saber que o teu fundamento é Cristo quando você praticar a palavra, quando você aplicar a palavra. O que revela o fundamento é a edificação, é a construção, que é a prática da palavra. Edificar sobre o fundamento é praticar a palavra de Deus. Não seja só ouvinte, Tiago vai falar, mas sejam praticantes da palavra. Aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que olha no espelho, sai e logo já esquece a imagem. Quando você não pratica a palavra, quando você não se dedica, não aplica, não vive Cristo, você está fora da sua identidade. Cristo é revelado, o fundamento é revelado quando nós praticamos a palavra. O texto de Mateus 7 vai dizer que foram construídas 2 casas. Amém? Vai dizer aqui, no 24: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Irmãos, quando a gente pratica a palavra, nós temos que entender que não é mais o mundo que dita as regras. Quando a gente edifica sobre o fundamento chamado Cristo, que é a pedra, que é a rocha, que é o fundamento que o pastor Pedro estabeleceu aqui, quem dita as regras, quem mostra como que é, como que deve ser, não é mais o mundo, nem é mais a tua vontade, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso, não é mais da forma que eu enxergo, mas agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. O mundo não dita mais. É por isso que é tão difícil. Como que o mundo vai entender que você deve perdoar o teu esposo ou a tua esposa que adulterou? Como que o mundo vai falar? Como que o mundo vai entender que você deve, se alguém te feriu, se alguém te machucou, você deve se afastar daquela pessoa? É isso que o mundo vai dizer. Mas agora você está edificando sobre Cristo, e agora não é mais o mundo que dita o que é, não é mais a sua vontade, é a vontade do Senhor, é a vontade do Espírito Santo, é agora Cristo sendo revelado, é agora as pessoas olharem e falar: opa, tem algo diferente ali, tem um brilho diferente, tem algo diferente naquele jovem, tem algo diferente naquela jovem, naquele casal, porque eles passam muitas lutas,
mas eles continuam fiéis à palavra. Eles continuam fiéis à palavra. Eles amam a palavra de Deus. Essa edificação, obediência, prática da palavra, obediência. Sabe o que Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Porém, eu vos digo, se alguém te fizer mal, se alguém te bater na sua face, vire o outro lado. O fundamento é revelado na edificação, que é a construção, que é a prática da palavra. Deus está nos chamando, irmãos, para praticar a palavra, para ser uma igreja forte, uma igreja que vive o Evangelho, que não só ouve, mas obedece. Quando você edifica sobre esse fundamento que é Cristo, quando você pratica a palavra, pode descer a chuva, pode transbordar os rios, o vento pode soprar e podem bater contra essa casa, mas ela não vai cair, ela vai permanecer. O que te faz permanecer é a prática da palavra, é a aplicação da palavra, é a obediência à palavra de Deus. Precisamos nos tornar homens e mulheres, precisamos nos tornar a própria palavra de Deus, a própria palavra. Edificar sobre o fundamento que é Cristo, é necessário descer, é uma construção para baixo. Vai precisar negar a si mesmo, vai precisar se humilhar, vai precisar, porque no reino de Deus as coisas são diferentes do que é no mundo. Coloque-se de pé. Filipenses 2:5. Se puder colocar aqui, que eu quero encerrar com esse texto. A edificação sobre esse fundamento que é Cristo é a prática da palavra. Guarda isso no seu coração. Edificar sobre o fundamento que é Cristo é a prática da palavra. É aplicar. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mundo não dita mais o que eu devo fazer, como que eu devo retribuir, como eu devo me mover. Mas agora, o sentimento que eu tenho deve ser o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, eu estava conversando com o Júlio está aqui, e eu meditava. Certo dia ele me ligou, me mandou uma mensagem, ele vai lembrar disso, acho que tem uns 15 dias, falando de um menino, me contando: irmão, ora comigo, irmão Rodrigo, porque tem um amigo meu que é novo convertido, que, assim, só foi ele se converter agora, que ele está com vontade de conhecer a Deus, está firmado com Jesus, que começou umas lutas na vida dele. Começou a ter luta com a esposa que está dentro de casa, começou a ter uns problemas. Ora comigo.
Me ajuda. Eu falei, amém, meu irmão, vamos orar. Mas, irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Uma das coisas que eu falei para o Júlio, no áudio que eu mandei para ele, é na hora da adversidade, é na hora das tribulações, que vai revelar o fundamento que você está. E eu falei para o Júlio, Júlio, vamos orar, mas é agora. Agora que ele conheceu Cristo, que ele entregou a vida dele para Jesus, algumas situações se levantaram. Agora é a hora. Agora é a hora de praticar a palavra. Agora é o momento de praticar, de aplicar, de edificar, para que Cristo seja visto em você. Se tem uma coisa que me alegra é quando eu chego num lugar e as pessoas falam, meu, tem algo diferente em você. Chega alguém da minha família, meu, a sua família é diferente. Que eu sei que eu sou pecador, fraco, falho, mas Cristo está em mim. Cristo está em mim. Ah, mas está muito difícil, muita luta. Edifica, pratica o que você está ouvindo aqui, o que você ouviu do pastor Pedro, o que você ouviu de mim, o que você vai ouvir do pastor Fábio. Pratica o que você ouve toda quinta, todo domingo, coloca em prática. Amém? Feche os seus olhos, eu gostaria de orar. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo para te fazer romper. Peça ajuda para Ele. Fala, Deus, é tão difícil, mediante as circunstâncias, mediante as situações que se levantam, aplicar essa palavra. É tão difícil perdoar, é tão difícil voltar a caminhar novamente com aquela pessoa. Eu não consigo nem olhar para ela. É tão difícil, Deus. Peça ao Espírito Santo para que você não seja só ouvinte, mas se torne praticante da palavra. Eu sinto no meu espírito Deus levantando homens e mulheres de verdade, que reconhecem que são fracos, mas que estão dispostos a pagar o preço, a crescer para baixo, a construir no reino dos céus, a construir e edificar um testemunho vivo. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui os homens e mulheres que vieram essa noite, Pai, ouvir a tua palavra. Espírito Santo, eu peço que o Senhor ajude, Pai, a cada um de nós a realmente, Pai, colocarmos em prática tudo aquilo que a gente tem retido, tudo aquilo que a gente tem ouvido, Pai, que a gente possa aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na faculdade, no nosso trabalho, no meio da nossa família. Levanta homens e mulheres de verdade, homens e mulheres fortes, Pai, que não tem por preciosa a sua vontade, a sua vida, o teu ego, mas que estão dispostos, ó Deus, a viver, Pai, para que Cristo seja revelado, para que o fundamento seja revelado, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática tudo aquilo que a gente tem retido em todo esse tempo, Pai. Chegou o momento, Senhor, de praticar. Eu sei que o Senhor está nos chamando, Pai, para colocar em prática, Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes falamos,
e não vivemos, Pai. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor por não praticar a palavra dele. João 14 vai dizer: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. Deus nos chamou para fazer a diferença. Nós só vamos fazer a diferença nesse tempo se nós edificarmos de maneira correta sobre o fundamento. O fundamento é Cristo, mas a construção não está coerente. Você está entendendo? Salmos 33:1. Regozijai-vos no Senhor. Ou seja, alegrai-vos no Senhor, igreja. Ao justo e reto. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Sabe o que ele está falando para nós aqui? Quando você levanta suas mãos e adora, que todas as suas práticas sejam coerentes. O Espírito Santo nos ajuda. Um dia esse texto saltou ao meu coração, Salmo 33:1, e eu fui tomado de um temor muito grande. Pastor Pedro, eu fui tomado de um temor muito grande, e eu sei que Jesus
deseja levantar uma igreja que teme a palavra dele, que ama a palavra, que pratica a palavra. Que pratica a palavra. Aos justos convém louvá-lo. Zacarias vai dizer: não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Se você construir relacionamento com o Espírito Santo, meu irmão, nós vamos conseguir praticar a palavra de Deus. E com a prática da palavra, o Senhor vai te dar autoridade na sua casa. Você vai ter voz de autoridade. Você vai ter voz de autoridade. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Amém? Glória a Jesus.